Boa noite, família Vitoriosa. Boa noite, família Vitoriosa TV. A gente está começando agora mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho uma amizade com ele há mais de 10 anos. A gente pôde estudar junto no seminário. Foi um tempo precioso. E hoje ele é pastor sênior. Ele falou que ele é pastor sênior. Essa palavra é chique. Pastor sênior da Igreja do Nazareno em Aracruz, Espírito Santo. Pastor, que alegria ter você aqui, que maravilhoso receber você na minha casa e ter esse tempo aqui com você. Amém. A honra é toda minha. Boa noite a todos. Realmente, assim, estou aqui muito grato. É uma honra muito grande, realmente, ser recebido por você e hoje poder conhecer a família Vitoriosa. Cara, é sensacional. Sensacional. Benção demais. E, gente, assim, vou falar a verdade, ele tá todo aqui já, começando todo polido, assim, mas ele é do povão, que nem a gente, ele é como nós. E, pastor, eu quero que logo de cara a gente contextualize um pouquinho quem que você é, o seu chamado, o seu ministério, há quanto tempo você pastoreia a igreja que você está hoje, se é a sua primeira igreja que você pastoreia. Conta um pouquinho, dá esse plano de fundo aí, de onde você saiu, como que você está fazendo aqui em Atibaia, o que você está fazendo aqui em Atibaia? Cara, então, na verdade, assim, eu estou pastoreando a igreja como pastor sênior, pastor titular há 6 anos. E, de fato, é uma história assim, muito fora da curva, né? No sentido de muitas coisas aconteceram hoje e hoje estar retornando aqui em Campinas para uma conferência depois de 8 anos. 8 anos. 8 anos. E estar contigo, né? Viver este momento agora, cara, é algo surreal. Mas eu estou aqui realmente por uma imersão de uma conferência, né? Eu vejo uma igreja e é conhecimento. E nós não podemos parar sempre aí realmente buscando conhecimento, estarmos em constante processo, né, de realmente adquirirmos conhecimento, passar para a igreja. Mas hoje sou pastor há 6 anos, como pastor titular, como eu disse, e a minha maior alegria é poder realmente viver isso que eu estou vivendo hoje, que é pastorear, é cuidar de pessoas, né? É trazer uma identidade para a igreja. Cara, é o meu maior privilégio. Amém, amém. Pastor, conta um pouquinho, você é casado, você é solteiro, você tem filho, não tem? Cara, como que é essa... Você sabe que este momento, não falar da esposa, ela iria falar depois, né? Ju, eu já preparei esse momento para o seu nome ser glorificado. Cara, assim, eu louvo muito a Deus, né? Eu tenho uma esposa que é esposa, é amiga, é realmente aquela pessoa que ama viver o que hoje eu vivo. Então hoje nós vivemos juntos esse chamado. Hoje a Ju, ela tem uma raiz, né, assembleiana, mas hoje ela é nazarena, né, uma mulher apaixonada, não só pela denominação, mas principalmente por mim. Glória a Deus por isso. Não tenho filho ainda, porque nós temos um propósito realmente de termos filho daqui a uns 2, 3 anos, mas tudo conversado, é um propósito e, como diz, o combinado ali não sai caro e estamos vivendo juntos esse propósito de Deus nas nossas vidas. Bênção demais. Pastor, conta um pouquinho pra gente. Vou parar de chamar você de pastor, porque não orna. Moisés, mano. Moisa, show. Me conta um pouquinho como foi o seu contato ali na adolescência, na juventude, que despertou o seu chamado, que você falou assim, não, eu preciso sair de onde eu tô e ir para São Paulo para fazer um seminário, para estudar e para me preparar para eu ser pastor. Como é que foi isso aí, esse processo? Então, na verdade, assim, eu sempre tive o chamado, sempre soube do chamado, mas nunca quis. Fugia. Não quero. Chegou um período que eu fui para o Ceará, né? Retornei à minha cidade de origem. Só um parênteses, gente, perdão te interromper. Moisés também é cearense, então... Os nordestinos vão conquistar o mundo, você sabe disso. E eu fui com início de depressão, né? De fato, fui com início de depressão. Fui para ficar 1 mês, fiquei 1 ano e meio. E neste período realmente foi o despertar, onde Deus usou realmente várias pessoas para confirmar um chamado. E por incrível que pareça, neste período eu havia separado da Ju, nós namoramos um período, terminamos, mas voltei e reatei, porque eu sabia que era mulher de Deus, era ela. Mas em relação ao chamado, eu tive esse despertar aí com meus 18 para 19 anos, 19 para 20 anos. E realmente eu não pude mais fugir e hoje vivo
na dependência, vivo em prol do reino, vivo realmente fazendo aquilo que eu amo fazer, que é pastorear. Como foi a fase do seminário? Foi fácil? Porque às vezes as pessoas veem você lá hoje com uma igreja para a região, para a sua realidade, uma igreja grande, com um projeto social, que impacta a cidade, que tem um nível de influência na cidade, mas as pessoas às vezes não sabem de onde você saiu, como foi esse processo até você estar onde você está. Como é que foi isso aí? Cara, foi algo assim, realmente. E quando eu fui para o seminário em 2015, né, eu tive a honra muito grande de o meu pastor poder me levar. E neste período conheci você, conheci alguns amigos que até hoje tenho realmente esse laço de amizade muito forte, mas foi um período que foi um divisor de água muito grande na minha vida, porque ali eu passei algumas dificuldades e eu pude ver o que é hoje atender um chamado, viver na dependência de Deus, mas tendo a certeza daquilo que eu fui chamado a fazer. No entanto, você foi bênção de Deus nas nossas vidas, né? Um episódio muito interessante que no seminário nós, como diz, aluno, estudante, verba zero, você sabe, né? Vive na curtinha ali. E nós estávamos realmente precisando de alimento, cara. E você e o Bruno foram assim instrumentos de Deus. Levou cesta para nós e tal. E ali para nós foi assim uma alegria gigante. Mas este período do seminário foi um período que realmente eu posso dizer, houve um amadurecimento muito grande na minha vida para o chamado ministerial. Eu lembro como se fosse ontem, e não foi, já faz tempo, conversa de velho, né? Tem tempo. A gente indo pro ponto de ônibus na frente do seminário para pegar o primeiro ônibus, para correr e não perder o segundo ônibus, porque senão a gente não conseguiria chegar a tempo para os horários que a gente precisava chegar nas nossas responsabilidades da igreja, e às vezes só com dinheiro de ida, torcendo para que algum irmão da igreja falasse assim, não, a gente vai levar vocês embora para casa, e é contado, né? Isso quando a gente não orava para Deus usar alguém para abençoar com o almoço, né, cara? Nossa, porque às vezes a gente ia pra escola dominical de manhã e chegava assim. Caraca. Eu lembro o pastor Geraldo, inclusive hoje é aniversário dele, ele falava assim, ó, seminarista que é seminarista, tá terminando o culto, já vai pra porta da igreja. Cumprimenta todo mundo ali, porque ali é onde você vai garantir o seu almoço, ou se você vai ficar de jejum. E foi muitas vezes isso, a gente viveu muito tempo isso, mas de fato foi um tempo que a gente viu a mão de Deus forjando o nosso caráter e mostrando que realmente nós precisávamos ser dependentes dele se nós realmente quiséssemos viver o chamado que ele tinha para nós. Todas as vezes que a gente corresponde àquilo que Deus deseja, que ele sonha para as nossas vidas, ele também vem com a provisão. Com a provisão. Mas isso é muito nítido quando nós vivemos isso. É nítido nós vermos essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Referente à correria que nós tínhamos, né? Eu morava no Barão Geraldo, pegava o quê? 2 ônibus. Eram dois ônibus que a gente pegava para ir. Chegava já bem no horário, ou chegava muito cedo, ou chegava já bem no horário. No domingo era de 1 em 1 hora, então se a gente perdesse, a gente só chegaria pro horário do culto, era bem... Cara, quantas vezes eu fui só com o dinheiro da ida, e a minha oração é, Deus, eu volto a pé. Mas se o Senhor usar alguém para me abençoar, eu vou ser muito grato. E quantas vezes membros, pessoas, amigos, chegaram e colocavam ali R$20, ou um cartão, como a gente passava o cartão. Bilhete único. Chutava a fila de seminarista e um passava. Salvava demais. Mas assim, hoje eu posso ver que tudo isso somou, corroborou para... Hoje eu poder ver realmente, Deus sempre esteve comigo, mesmo nesses pequenos perrengues, que olhando hoje não é um perrengue tão grande como assumir uma igreja em alguns processos, né? Ver os processos, mas são coisas que somam realmente para a nossa caminhada. Cara, é fantástico nós podemos viver na dependência de Deus. Amém, glória a Deus. E aí nesse meio tempo, você estava lá no seminário, vivendo na dependência de Deus, a Ju ficou no Espírito Santo. Eu lembro, cara, que era um desafio gigantesco. Nossa. Só que você não chegou logo de cara a terminar o seminário naquele momento. Não. Porque aconteceu um episódio que logo te chamaram para voltar para o Espírito Santo. Isso. E conta um pouquinho como que foi isso, esse processo, né? Do nada, Moisés, volta para o Espírito Santo que a gente precisa de você. Na verdade, assim... Parece até profético, né? Volta para o Espírito Santo. Parece que está desviado, né? Não, mas, gente, nunca foi desviado, é brincadeira. Em algum momento da vida, não sei, eu acho que está perdido esse tempo aí. Esqueci. Mas o interessante é que o meu relacionamento com a Ju, nós namoramos à distância. Eu só ia a cada 6 meses para fazer algo diferente. Um exemplo, a primeira vez que eu fui,
noivei, depois fui para a formatura dela. Sim. E no momento final, foi onde nós realmente nos preparamos para casar. Mas essa questão do chamado... Essa transição, esse chamado para você voltar de novo para o Espírito Santo. Na verdade, o meu pastor, né, o que pastoreava a igreja antes de mim, ele sofreu um acidente. E nisso ajunta os membros, os irmãos, assim, realmente abraçando a causa. Porém, eles viram a necessidade de estarem me chamando, né? Então foi onde eu não consegui concluir toda a faculdade, ficou um período ainda pendente, mas eu voltei por obediência, por consideração e por paixão. Por quê? A igreja me manteve durante todo esse período. A igreja teve um gasto comigo. Então, investiu na sua vida. Realmente, não foi nenhum gasto, até peço perdão, foi um investimento. E poder voltar e honrar a igreja, reconhecendo este investimento, eu creio que se eu não fizesse isso, seria uma impetulância muito grande da minha parte. Mas hoje eu posso ver mais uma vez que, mesmo não concluindo a faculdade, tenho bons amigos, tenho referências, tenho conexões. O tempo que Deus me proporcionou aqui em Campinas, né, lá em Campinas, lá na faculdade, foi um tempo de fazer conexões. E, no entanto, hoje essa conexão é você, onde nós estamos aqui nesse bate-papo. Maravilha, bênção demais. A gente chega num episódio que você chega numa igreja super estruturada, super pronta para te receber. Foi assim que você chegou? Meu sonho. Meu sonho. Chega um seminarista 80% formado para assumir uma responsabilidade muito grande. Como que foi esse processo? Claro, compartilha aquilo que está dentro do seu coração, dentro do que você pode. Como foi esse processo de você simplesmente chegar e assumir uma igreja como pastor ali? Na verdade, quando eu voltei, eu tinha o título de ministro local, pastor Geraldo, né, me proporcionou. Foi a primeira licença. Mas quando eu retornei à igreja em Aracruz, eu fui reconhecido somente como seminarista. Porém, o processo de pastorear, de cuidar, de estar à frente da obra, de fazer tudo, eu sempre tive. Esse não era o maior problema. Título, por mais que seja necessário em algumas ocasiões da vida, mas o título nunca me... Você não precisava de um título para confirmar o seu chamado ou para desenvolver o seu chamado? Não, jamais. Eu creio que o título é uma forma de honra, né? Hoje o título é uma honra para nós, mas para exercer esse chamado, o título ele não vai te levar tão longe, sendo que você tem a certeza do seu chamado. O título, ele te proporciona. Mas a questão da igreja, cara, o que acontece? Eu recomecei a igreja praticamente com 12 pessoas. É uma igreja que já foi assim, o auge em Aracruz, já foi teve uma ascensão muito grande em Aracruz, e retornar com 12 pessoas é desafiador. É desafiador por quê? Você não consegue trabalhar como uma igreja com muitos membros e o voluntariado, né, que hoje é muito importante dentro das igrejas. Mas hoje eu agradeço muito a Deus que hoje os 12, muitos permanecem, alguns deles permanecem e confiam no pastoreio, acreditam no pastoreio. E eu creio que para um pastor ser reconhecido diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos juntos, não foi nós passamos, e hoje nós podemos ver a igreja crescendo, a igreja se multiplicando, mais uma vez, eu sempre irei repetir, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não seríamos nada sem essa bondade. Amém, é bem isso mesmo. Aqui, recentemente, a gente voltou de uma conferência, e essa conferência ela foi muito importante para alguns líderes, né, nós do corpo da liderança, para a gente receber alguns direcionamentos e algumas correções. E uma das palavras mais pontuais lá foi aceleração. E eu percebo que você viveu isso, né? Então, qual que era o processo natural? Você terminaria o seminário, você voltaria como alguém que concluiu o seminário, você ficaria ali como ministro auxiliar, e aí depois você, num belo momento, assumiria uma congregação menor, um ponto de pregação, até você ter a oportunidade de você ser o pastor ali, principal ali da igreja. E de fato não foi nesse cenário que aconteceu. Não. Foi uma aceleração muito grande, muito rápida, né? E o que você acha, abrindo o seu coração, o que você acha que
Deus trabalhou em você nesse momento? Porque você me disse que Deus estava te acelerando de um lado e a igreja, em tese, estava assim num declínio. Você estava num processo de revitalização de igreja. Diante desse seu processo de aceleração e nesse cenário, quais foram algumas das crises ou algumas das coisas que Deus precisou trabalhar muito em você? Paciência. A paciência no sentido de ver esse meu aceleramento, né, esse meu processo de estar na igreja, já assumindo uma igreja, mesmo não tendo concluído a faculdade, o seminário, mas o que acontece? E vendo a igreja em um grande declínio, foi a paciência e a questão, a ter destreza com o meu chamado. Por quê? Se hoje, eu compartilho isso muito com a minha esposa, nós compartilhamos a mesma ideia. Se hoje nós tivéssemos assumido a igreja com, vamos colocar aí 150 membros, eu creio que hoje nós não teríamos esses 150 membros. Poderíamos ter regredido. Poderia ter só os 12, né? Só os 12. Por quê? Porque nós não tínhamos experiência. E este processo dos 12 para 120, 130 que hoje nós estamos chegando, houve um amadurecimento, houve uma preparação, houve uma qualidade investindo em estudo, em conhecimento. Então, assim, hoje eu posso dizer que este período foi um período realmente, mesmo sendo de aceleração, dificultou em alguns processos, mas este processo de assumir já a igreja nos levou a um tempo de espera no Senhor. A nossa oração é: Deus, chega visitante e não fica. Deus, o que acontece? Mas Deus trouxe à nossa memória a dependência nele, né? Então existe um tempo determinado, como é bíblico, né? Existe um tempo determinado para tudo. Então, cara, o tempo de crescimento é agora, não era há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás era a preparação para que hoje nós pudéssemos viver este crescimento, que hoje é uma ascensão realmente da nossa igreja em Aracruz. E aqui fica até uma chave muito forte, muito poderosa, né? Às vezes a gente que está nesse processo de preparação para o ministério, ou a gente vê grandes potenciais dentro da nossa igreja, que tem esse lugar para assumir essa posição de pastoreio, e às vezes o jovem, no ímpeto, ele quer já assumir uma igreja grande, estruturada, sendo que às vezes ele mesmo não tem estrutura emocional, espiritual, para dar conta dessas 100 pessoas, dessas 200 pessoas. Isso aí. E então esse processo de primeiro pastorear poucos, formar poucos, para depois ver o fruto, é muito forte, é muito interessante, né? O maior pastor da nossa história foi Jesus, e ele pastoreou 12 pessoas. 12 eu me espelho muito nessa história, né? E por quê? O que acontece, Ian? Hoje, o que nós estávamos conversando hoje no nosso café da manhã é o seguinte: o problema não é o lugar. O problema não é o lugar. Muitas vezes o problema está em nós não acreditarmos no chamado, não confiarmos em quem nos chamou. Eu nunca tive dúvida do meu chamado, mas eu não queria atender, eu não queria viver. Porque você pode estar no lugar mais ermo que for, mas se Deus te chamou para viver naquele lugar, é lá que você vai prosperar, é lá que você vai viver o extraordinário. E Aracruz, realmente, Deus colocou um amor muito grande. Como eu compartilhei hoje cedo, eu não tinha, como membro, eu amava a igreja, eu era piolho de igreja, cara. Eu vivia dentro da igreja. E quando eu assumi a igreja e pude ver os desafios de uma igreja, eu falei: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu não quero esse pior para minha vida. Deus, pelo amor de Deus. Fica a dica, gente, orem pelos pastores de vocês, orem pela liderança de vocês, porque o desafio não é pequeno. E de fato hoje, né, mesmo com esses desafios e tal, mas hoje eu posso ver, foi em Aracruz que Deus me chamou para florescer. É lá que eu vou florescer. É lá que eu vejo o crescimento da igreja. É lá que eu viverei a honra realmente de ser reconhecido como um pastor, não no sentido da impetulância, mas, cara, é aqui que Deus me chamou para florescer. É aqui que vai acontecer. Então, o lugar não é nada. O negócio é nós acreditarmos e confiarmos no chamado que Deus nos fez um dia. Deus chamou Samuel. Samuel foi. Deus chamou você, Deus me chamou. É isso que precisamos entender, é acreditar e confiar em quem nos chamou. Amém. Deus. Amém. Pastor, lá em Campinas nós tivemos a oportunidade de servir num projeto missionário
um projeto social que basicamente moldou o nosso caráter. E eu falo por mim, quantas vezes eu não voltava no final do dia assim, arrebentado emocionalmente pela realidade que a gente enfrentava todos os dias, de cuidar de adolescentes, de crianças com uma vida totalmente destruída, com uma história totalmente... vulneráveis, né? Realmente nesse lugar de vulnerabilidade. E hoje a sua igreja, e quando eu falo sua igreja não porque você é dono, mas a igreja que hoje você está pastoreando, ela desempenha um projeto social um tanto semelhante, né? Conta um pouquinho como funciona o projeto Timóteo. E como funciona, e como foi esse seu despertar, houve alguma experiência quando você voltou para o Espírito Santo, você falou, não, eu preciso abrir um projeto, como é que foi esse processo? Na verdade, demorou a execução, mas sempre esteve no meu coração. Primeiro, eu não gostava de trabalhar, eu amo jovens, mas eu não gostava de trabalhar com jovens, adolescentes. Por quê? Porque são as fases da vida e eu sei porque eu passei por essa fase. E, cara, eu falava, dá dor de cabeça, dá isso, daquilo. Quantas vezes a gente junta e fala assim, não, eu gosto de ficar com os pequenos porque os grandes só dor de cabeça. Entendeu? Mas era isso mesmo. E mais uma vez eu pude ver, foi ali que Deus, no projeto que nós trabalhamos juntos, eu pude ver que foi ali que Deus colocou esse amor tão grande por essa geração. É uma geração que hoje eu posso dizer e afirmar, existe a falta de paternidade muito forte na geração atual. E Deus me chamou para isso, não para assumir o papel de um pai, mas para poder ensinar sobre sacerdote, sobre o sacerdócio no lar, sobre ensinar sobre a paternidade. E esse projeto Timóteo, hoje é muito evidente na nossa cidade, no nosso bairro, como igreja, e fica uma dica sobre ser igreja relevante. Uma igreja que não é relevante na sociedade, que não faz a diferença, a qualquer momento ela pode fechar suas portas. Não é porque, mas porque Cristo é o dono da igreja. Não, é porque muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso papel como cristãos, de dar assistência, e é bíblico, aos órfãos, às viúvas, crianças, jovens, adolescentes. E o projeto Timóteo, o principal papel, a principal função dele é trazer dignidade às nossas crianças vulneráveis na sociedade. E hoje nós fazemos com muita eficiência, com muito amor, este projeto, né? Se chama Timóteo, e hoje nós temos uma assistência semanal de 105 crianças. Glória a Deus, glória a Deus. 105 crianças que semanalmente passa pelo projeto, passa lá na igreja, né? É todos os dias? Como que funciona? Por enquanto, só dia de terça. Nós estamos no nosso processo de abertura do nosso CNPJ, para começar realmente realizarmos as captações, recursos, tudo. E eu creio que ainda este ano nós teremos toda a nossa estrutura e nós teremos assistência diária, né, tanto pela manhã quanto à tarde do nosso projeto. Nós queremos estruturar o projeto, deixar de acontecer somente à noite. Queremos dar assistência à noite também, porém dentro de cursos profissionalizantes, dentro de outras áreas. Mas durante o dia nós queremos trazer para as nossas crianças realmente. Então hoje somente nas terças-feiras, no período da noite. E o interessante é que tudo que eu faço na igreja é tudo muito intencional. E tudo que eu faço tem que ter no final do culto um cafezinho, tem que ter no final do culto um lanche, alguma coisa. E o Timóteo, o projeto Timóteo, toda terça no final tem um jantar que nós servimos para eles. Sabe por quê? É neste momento que eu posso ver que ali é gerado comunhão entre eles. Cara, é fantástico, é muito importante. A gente fala muito que a nossa igreja tem essa cultura de família, né? Sim. Então, o ambiente de mesa para nós é um ambiente extremamente precioso. E o que vocês fazem faz toda a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes. Eu tenho até um testemunho recentemente, uma aluna que eu tive, uma menina que a gente fez um trabalho de assistência há 10 anos atrás, que ela hoje está moça e trabalha no mesmo projeto que hoje a gente já atuou. Então, essa continuidade de legado, e você vê, um dia ela, uma menina órfã, uma menina sem estrutura familiar, uma menina que ia para a escola e no outro período estava lá no projeto, fazendo aula de dança, de música, aula de leitura da Bíblia, informática, sendo empoderada para o mercado de trabalho, mas principalmente sendo empoderada pelo Espírito Santo. Hoje você vê o fruto. Eu só plantei. Sim. Nós só plantamos muitas das vezes, mas olha os frutos, olha a colheita, e o que você está fazendo lá, juntamente com a igreja local, é um trabalho fantástico. Você falou uma palavra
que para mim é muito importante. Você falou sobre paternidade. Hoje, na nossa sociedade, você acha que falta paternidade? E como nós podemos desempenhar como cristãos a paternidade? Rian, é um assunto muito delicado essa questão, mas eu vejo que a nossa sociedade, se nós olharmos o histórico, né, que nós temos, hoje, de uma geração para outra são 20 anos, mas hoje não chega mais a 20 anos. Se nós olharmos a situação atual, o cenário atual, a sociedade, nós podemos ver muitas mães solteiras, muitos pais que abandonam realmente, de fato, no período da gravidez, a mulher, a esposa ou a namorada, independente qual seja a situação conjugal. Mas hoje nós podemos ver essa falta de paternidade muito grande. Por quê? Porque existe essa discrepância na sociedade. Cara, eu nunca vi uma sociedade tão depravada quanto essa geração. Mas isso, eu falo depravada em todo o contexto. Mas o papel da igreja é ser relevante na sociedade. No nosso projeto nós abordamos sobre sexualidade. Nós abordamos sobre a importância de você se posicionar. Nós temos aulas na área de ética e moral na sociedade. Se nós, como igreja, não formos relevantes nesses assuntos, nós estaremos sendo omissos para uma nova geração. Aí eu fico imaginando, daqui a 5 anos, como vai ser essa geração? Eu não coloco 20 anos, eu coloco 5 anos. Então, hoje, o que nós, como igreja, podemos e devemos fazer é não sermos omissos nessa situação, mas é trazermos para dentro das nossas próprias igrejas a importância sobre um relacionamento ser aprovado por Deus. Eu falo muito sobre assertividade, um relacionamento assertivo. Hoje o que nós mais vemos são jovens, casais, buscando se relacionar para suprir a falta de algo. Falta de uma figura paterna, figura materna, e aí entra num relacionamento totalmente disfuncional, entra num relacionamento totalmente desequilibrado, e isso vai com certeza reverberar na forma que eles vão criar os filhos. Né? Aí, mãe solteira, aí daqui a pouco aquele filho vive uma maldição hereditária, aonde vai viver o mesmo processo que a mãe viveu ou que o pai viveu. Então nós precisamos orar e quebrar essas maldições para as gerações futuras, nessa geração, para que as próximas gerações não venham viver e não venham sofrer dessa forma. E o mais importante a gente deixar claro aqui que quando a gente fala de quebrar maldições hereditárias, isso tem um rótulo tanto quanto espiritual, mas o movimento espiritual ele acontece, e o chamado que Deus tem para a igreja não é só acessar esse ambiente espiritual, mas descortinar o ambiente espiritual para mudar a realidade local. Então não adianta nada a gente orar para que Deus quebre aquela maldição, aquele ciclo que se repete, se nós não empoderamos, se nós não cuidamos, se nós não suprimos algumas coisas. E é interessante que a gente tem que ter o equilíbrio de não só cuidar da parte assistencial, mas cuidar da parte moral, ética e espiritual. Teve um pastor amigo meu que ele estava na África e foi interessante que eles chegaram com um discurso, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E eles, quando eles perceberam, em menos de 1 hora, tinha mais de centenas de crianças ali. Nossa. Maravilhoso, com muitos problemas, muitos desafios. E passou o tempo, essas crianças começaram a ficar irritadas, até que uma delas perguntaram assim, tá, vocês estão falando que Jesus é o pão da vida, mas cadê o pão? Até agora não chegou o pão. Então a gente percebe que realmente nós precisamos suprir essa necessidade urgente, que muitas das vezes essa criança, quando ela chega nesse projeto, quando ela chega nesse lugar, ela não tem uma estrutura emocional na casa dela, às vezes ela não tem um biscoito que ela gostaria de comer, e quando ela vai para a escola ela vê as amigas que tem. Então a gente percebe essa desigualdade e nós precisamos desenvolver um papel de justiça social para suprir isso, não isentando a nossa responsabilidade espiritual sobre isso. Eu converso muito com a nossa igreja e jovens, principalmente no nosso tete-a-tete ali, pessoal. Não adianta eu chegar com, vamos colocar aí um morador de rua, né, esteja em estado de vulnerabilidade, e falar Jesus te ama.
Cara, ele precisa de uma roupa, ele precisa de uma marmita, ele precisa de um pão, ele precisa de um café. Nós colocamos dentro da teologia da missão integral, que cuida de todo o processo. O ser humano como inteiro, né? Isso aí, o inteiro. Então, o que acontece? Passou-se o período de falar Jesus te ama como igreja, mas agirmos, como você disse, no social. Tudo bem, o espiritual, Jesus ama, Jesus quer, mas o cara se converte. E depois? Tá, eu quero sair dessa vida, quero sair da rua, mas aí o que eu faço? O que a igreja pode fazer por mim? Exatamente. Então, há uma dualidade muito grande quanto a isso, né? E há concordâncias ou não, mas nós precisamos viver de fato o chamado que Deus nos fez. É amar, cuidar, e quando amamos e cuidamos, nós trabalhamos o todo na vida do homem, na vida do ser humano. E é o que nós fazemos na vida dessas crianças. E é interessante, né? A gente estava hoje de manhã, eu, você, o pastor Carlos testemunhando a realidade que ele teve no Ceará. Nossa, história fantástica dele. E eles focados muito num projeto social, que o viés era esporte, sim, vocês cuidando dessa outra parte ali no Espírito Santo, cada um compartilhando, porque a gente também tem atualmente muitos métodos. Muitas estratégias para lotar a igreja, muitos métodos e estratégias para trazer pessoas, sim, e movimentar, fazer grandes movimentos. Mas hoje a gente precisa, como igreja local, independente da denominação, olhar como igreja, entender a nossa identidade e saber com clareza o nosso campo de atuação. E isso é importante, nós como líderes, reverberar para a igreja local. Sim. Por quê? Porque a igreja local, às vezes, vai visitar uma outra igreja e fala assim, nossa, mas lá cuida de morador de rua. É isso aí. Mas a gente está fazendo um trabalho ali e não significa que um é melhor que o outro. Sim. O missionário que vai para a África e uma pessoa se converte lá, essa pessoa que se converte lá, ela tem o mesmo valor da pessoa que em Aracruz está sendo transformada. E a gente precisa reverberar de isso. Fato. Hoje, você, pastor, como líder da sua igreja local, com certeza você tem ali, depois de 6 anos, você tem uma estrutura já mais formatada, você já tem ali já pessoas que apoiam a visão que Deus derramou sobre a sua vida. Hoje, o que você percebe que um líder precisa ter para realmente inspirar a geração atual? Cara, isso aí para mim, essa pergunta aí é fantástica. O que um líder precisa ter ou ser é ser moldável. Porque muitas vezes nós somos ensinados dentro de uma caixa, em um modelo padrão, que nós não podemos fazer isso ou aquilo. E quando nós permitimos ser moldáveis ou permitimos viver algo diferente, nós passamos a olhar a comunidade, a sociedade no todo e não pensamos somente na minha igreja estrutura, mas eu penso o que eu posso fazer como igreja para atender a sociedade, como posso fazer como líder para que a nossa comunidade de igreja, a comunidade de fé, possa ir e alcançar a comunidade que precisa ouvir que Cristo os ama. Então, assim, hoje o que eu falo que cada líder, o que os líderes precisam é entender que nós precisamos olhar com o olhar de Cristo, um olhar de amor, um olhar de paixão, nós sermos moldáveis. Não existe um padrão, não existe um modelo perfeito ou um modelo único para ser um pastor, ser um líder na sociedade. Cara, cada sociedade tem a sua cultura. Não adianta eu sair de Aracruz e vir para Atibaia com a minha cultura. Aqui a cultura é diferente, aqui o povo é diferente, o público é diferente. Eu preciso olhar, analisar e ver o que realmente aquela sociedade precisa. Aí eu, como líder, preciso se achegar até ela, trazendo, como posso dizer, trazendo o que ela mais precisa, o pão. Vamos colocar aí o pão. Eu preciso trazer, realmente, sanar a situação dela de uma forma efetiva, como líder, como igreja. Cara, é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós estamos preocupados em encher a igreja. Encher a igreja, cara, não é isso. Nós precisamos entender que existe um processo. E nós, como líderes, precisamos olhar para a sociedade dessa forma. Um olhar de hoje existem N métodos para encher a igreja, né? Muitos, preta, muitos. Iluminação, uma fumaça. Nossa. E essas coisas assim, elas são legais, são válidas, dependendo do projeto. É super encaixa, mas isso é
tão pequeno, tão pequeno, sabe? Eu gosto de pensar nos grandes líderes que a gente teve na nossa história, né? Você pega Martin Luther King, você pega propriamente Jesus, que as pessoas queriam estar com ele. Sim. Muitas, claro, pelo que ele podia fazer, mas muitos porque entendiam e reconheciam quem ele é. E esse lugar ele é importante. Pastor, você está há 6 anos em Aracruz. Hoje você fala que você está como pastor, né? Na verdade, você está há um pouquinho mais. A vida toda, 25 anos. Um pouquinho mais. Ah, não, é verdade. Você saiu com 8 anos do Ceará, foi para lá, 33. Cresceu na adolescência, depois foi para São Paulo e voltou. Hoje, quais são os seus sonhos para a Igreja do Nazareno de Aracruz? E hoje, quais são os seus sonhos como pastor, como ser José Moisés? Sim. Como pastor, igreja, né, ministério, eu almejo crescermos, frutificarmos no sentido de realmente expandirmos, termos uma igreja consolidada, uma igreja relevante mesmo na sociedade, não que nós não sejamos hoje, mas eu falo de forma efetiva, de forma eficaz, na sua totalidade. E, cara, uma loucura muito grande é pastorear à distância. Isso é algo que eu almejo e eu quero que nesse pastorear à distância entre um projeto social. O interessante é que o projeto social ele estava para o interior do Ceará. Mas como ir para o interior do Ceará sendo que eu preciso viver algo aqui agora na minha sociedade? Por que ser relevante em outro estado sendo que eu preciso ser primeiro aonde a nossa igreja está? E eu tenho um projeto dentro de 5 anos ir para o interior do Ceará, abrir um projeto social realmente em um ambiente de extrema pobreza, que existe muito ainda no nosso Nordeste, existe muito, mas como igreja nós queremos abrir esse projeto lá, permanecermos com o nosso Timóteo, né, em Aracruz, e termos essa extensão lá no interior do Ceará, e nós vivemos essa plenitude do Senhor, nós vivemos essa bondade do Senhor, dando assistência através dos projetos e com as nossas igrejas locais, dando assistência na área espiritual para os pais e para a sociedade mesmo que necessita. E como pessoa, Moisés, cara, eu quero ser bem sucedido, não somente financeiramente, mas eu quero ser bem sucedido, olhar para o ministério e falar bem assim, cara, tive sucesso, Deus me chamou. E muitas vezes sucesso nós trazemos como quantidade de pessoas dentro da igreja. Pessoas, não finanças, um bom carro, né? Muitas vezes não é. O apóstolo Paulo, para a sociedade, não teve sucesso. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, né, ele sai de uma posição de poder, letrado, com conhecimento em todas as áreas, e ele vai para uma posição ali, praticamente, ele se torna relevante para o cristianismo, mas de certa maneira ele anula todo o sucesso construído como homem da lei, né? Isso aí. Então, assim, realmente, como pessoa, eu quero deixar legados. O apóstolo Paulo deixou legados. Eu quero deixar ligados. E por que eu me inspiro muito na vida do apóstolo Paulo? Cara, ele não conviveu com Jesus. Mas ele, assim como ele fala no momento da ceia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, eu quero um dia bater no peito e falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu consegui deixar um legado, eu consegui construir e esse legado permanece. Então, como pastor, é viver o extraordinário, fazendo aquilo que Cristo realmente nos chamou a fazer. E como pessoa, é poder realmente ter a realização dos sonhos pessoais, é realmente ser bem-sucedido em toda a área, em todo o contexto de vida, mas poder, no final de tudo, falar bem assim, consegui viver aquilo que Cristo me chamou para viver. Não fracassei. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, você tem então o sonho de um projeto que ele vai acontecer simultaneamente, enquanto tem o Timóteo Espírito Santo, vai ter o Timóteo Ceará ali. Você hoje já tem clareza nesse projeto, em como isso vai acontecer? Porque as pessoas, elas compram a visão, né? Elas vão comprar a sua visão, elas vão querer abraçar a sua visão, a sua causa, aquilo que Deus está sinalizando. Quando eu falo sua, é a sua causa mesmo. Mas hoje, como você acredita que pode acontecer, chegar nesse lugar? Então, Rian, o que acontece? No projeto que nós trabalhamos, eu pedi autorização da estrutura do projeto e remodelei para a nossa realidade, né? Eu reescrevi, deixei alguns pontos importantes e eu nunca tinha falado desse projeto para ninguém, nem para minha esposa, na verdade.
Então eu deixei guardado, eu tenho ele guardado. E esse projeto é um projeto que, de fato, eu quero dar assistência na área da saúde, na área psíquica, no cognitivo, desenvolvimento da criança em geral e principalmente na área espiritual. Porque hoje, eu falo principalmente por quê? Porque não adianta, conforme nós já falamos, não adianta nós cuidarmos de uma área e deixarmos a outra descoberta. Sim. Né? É o todo, precisamos trabalhar no todo, é o integral. E esse projeto ele já está 100% escrito. Eu só preciso agora de patrocinadores e viver o tempo realmente de Deus. Eu tenho 5 anos, humanamente falando, o meu projeto. Se for para acontecer dentro de 2, 3 anos, Deus vai levantar recursos, Deus vai levantar pessoas e vai acontecer. Então, ainda não temos o local no sentido, o espaço físico, né? Mas eu já sei que é no interior do Ceará, Canaã, a cidade é Canaã. Nossa. Canaã. Profético. Canaã, cara. Nossa, profético. Agora é mesmo. É profético. É Canaã. E porque ali é um local que realmente Deus colocou no meu coração. É um lugar onde necessita de um ambiente deste para acolher crianças que realmente necessitam de um apoio em todo o seu contexto. Vou provocar agora, tá? Hoje, na nossa sociedade, principalmente dentro da igreja cristã evangélica brasileira, a gente vê alguns movimentos. Sim. A gente trazendo outros projetos para dentro do Brasil que deram certo fora, começaram a dar certo aqui, em algum momento se desviou. Vamos trazer, por exemplo, o movimento G12, o movimento de célula. Sim. Célula é legal? É bênção. Todo mundo hoje tem um grupo de comunhão que chama de célula. Se tornou um legado, uma herança, né? Sim. Cristã que a gente carrega na igreja brasileira. Isso aí. Só que você falou um negócio muito interessante. Você não teve orgulho nenhum de pegar o projeto, né? Que você viu que deu certo, olhar para ele e falar assim, não, o que dentro desse projeto eu consigo aplicar e adaptar para a cultura. Por quê? Você podia ter escrito do zero, você podia ter feito outra coisa. E aqui eu quero fazer esse comparativo, que tem muitos projetos que simplesmente querem copiar e tentar aplicar e não foi o que aconteceu e você tentou mesclar sua vivência, um projeto que já existe, com aquilo que Deus está direcionando. Por que você fez dessa forma? Na verdade, eu fiz porque o que eu peguei de mais interessante? Eu peguei a parte estrutural no sentido de o meu público-alvo. O meu público-alvo eu permaneci com ele, que já estava no projeto que nós trabalhamos juntos. Qual é? Crianças, dar assistência a crianças em estado de vulnerabilidade social. Tem alguma faixa etária específica? Não. Na verdade, no nosso projeto, eu quero fazer dar essa assistência desde o nascimento, o acompanhamento, a gestação da mãe, até os seus 18 anos, encaminhando o possível mercado de trabalho. Eu quero trabalhar porque a realidade lá no Ceará é diferente de Aracruz, Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, lá no Espírito Santo, o mercado é aquecido. No Ceará não tem. O trabalho é braçal. Então, se nós como igreja formos relevantes, trazendo mão de obra, trazendo qualificação para aquela sociedade, nós poderemos ter uma geração de trabalhadores com honra, com dignidade, no sentido salário. Não que o trabalho hoje, que é descascar coco, não seja, que hoje parte do trabalho é esse. É capina, é descascar coco. Não é que não seja honroso, é honroso, porque é o que tem hoje. Mas nós podemos mudar a realidade. Então, eu simplesmente, eu não fiz um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não copiei, eu adaptei. A realidade hoje de Aracruz é uma, Ceará é outra. Então, hoje o projeto ele está adaptado para Aracruz, mas já tem o projeto também adaptado para o Ceará. Por quê? A realidade, a discrepância é muito grande. Então, não adianta eu pegar um Ctrl-C, Ctrl-V e querer replicar ou aplicar tudo isso. Tentar aplicar um curso de informática dentro da realidade lá do Ceará, que talvez não vai ter essa estrutura. Não que a gente não gostaria, né? Não é sobre o que a gente gostaria, mas sobre entender a realidade local. Sim. Então, um exemplo do que eu quero realmente que exista, que aconteça no modelo geral dos nossos projetos, aulas de inglês, que é uma língua mundial, né? Oficial, aí, mundial, e aula na área de informática, porque hoje se você não souber mexer o básico, um celular, você não consegue, isso aí, você não consegue realmente ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade.
Então são coisas, pontos importantes que eu quero que nos nossos projetos aconteça. E o principal, aula de música. Porque a música muda, a música transforma. Eu posso falar por experiência própria, Sim. porque era uma das oficinas que eu aplicava e o que eu mais vi... inclusive, eu fiz um projeto que as crianças elas levavam para casa folhas e elas tinham que conversar sobre música com os pais, para a gente tentar entender qual herança, qual bagagem cultural que elas carregavam, né? Então, o contexto das músicas seculares que elas ouviam reverberavam diretamente na sua vida, no seu comportamento, né? Então, a música de fato ela faz toda a diferença. Pastorzão, partindo para o final, Moisa, partindo para o final, eu vou falar uma palavra e você vai definir aquilo para mim. Vamos. Ok? Vamos lá? Vamos. Ministério. Paixão. Família. Dedicação. Igreja do Nazareno. Amor à primeira vista. Foram 2 palavras. Juliana. Minha paixão, cara. Aí você pode olhar para aquela câmera e já faz a declaração. Eu quero dizer, eu falo que é uma mulher de Deus na minha vida. Te amo, sério. Te amo demais. Amo muito. Amo muito. Mesmo. Sua igreja local, Aracruz. E aí você pode discorrer. Não fica preso. Superação. Eu falo superação com muita honra, muita dignidade, porque sairmos de um estado onde nós vivíamos e hoje vivemos, eu nunca falo viver a plenitude do Senhor no todo, eu falo estamos vivendo parte da plenitude, porque eu creio que nós ainda iremos viver a plenitude no todo, porque parte da plenitude nós estamos vivendo, cara, é o primeiro amor. E como igreja eu amo os nossos membros, eu amo os nossos visitantes, eu amo a igreja que hoje, que eu falo que antes eu não tinha amor, não que eu odiava, mas por ver a situação calamitosa que eu encontrei ela, hoje eu posso dizer, eu só saio dali quando Deus falar vai. E quando o Rian Deus falar vai, dê o seu tempo, eu não vou segurar o bastão, eu passo o bastão para outro. Porque Deus, Ele sabe o tempo certo de cada líder ficar à frente de cada igreja. Muitas vezes, aproveitando rapidinho essa fala, muitas vezes as igrejas elas têm uma seção muito grande de crescimento. E quando nós iremos ver lá no final da história, existe uma queda muito grande. É porque os líderes seguram o bastão, não passam no tempo certo. E nós precisamos entender que o dono da obra, o dono da igreja, é Jesus Cristo. E quando ele falar, Moisés, já deu o seu tempo em Aracruz, passa para outro, com muita honra, com muito prazer, com temor no coração, temor a Deus, eu simplesmente pego esse bastão e passo para outro. Porque eu não quero que o ministério que Deus me confiou e me ajudou a crescer, ele morra comigo. Mas eu quero que dê continuidade nas gerações futuras. Amém. Falando em gerações futuras, falando em continuidade, partindo para o final mesmo, deixa uma mensagem para a sua igreja local e para a liderança. Puxa um pouquinho disso que você está falando aí. Eu sinceramente, eu me sinto muito honrado quando eu falo em deixar uma mensagem para a igreja de Aracruz. Eu quero agradecer muito a cada membro, quero agradecer muito a paixão. Uma coisa que eu tenho ensinado à nossa igreja, e eles podem até comentar o tanto que for, eu ensino a minha igreja, a igreja que Deus me colocou, me confiou, a não depender do Moisés, a ser independente do Moisés. Hoje eu estou aqui em Atibaia. Amanhã tem culto. Ontem um projeto aconteceu. Domingo o culto vai acontecer. Para acontecer, o pastor Moisés não precisa estar na igreja. Mas a igreja, quando ela entra na visão que Deus deu ao pastor e ele trouxe para a igreja, quando a igreja entende essa visão, ela anda sem problema nenhum. Eu quero agradecer muito a vocês, membros, amigos, congregados, de que essa visão, ela está se expandindo. E quanto mais ela cresce, quanto mais ela é espalhada, ela é disseminada, existe uma igreja relevante, existe uma igreja apaixonada. E Aracruz é uma igreja apaixonada por Cristo. Amém. Eu amo muito. E eu amo a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Pastor, agora eu quero uma mensagem
para todos os Timóteos que Deus tem levantado. A palavra Timóteo, para mim, você colocar um projeto com o nome Timóteo é profético. E às vezes as pessoas têm uma visão equivocada do que é profético. Profético é descortinar aquilo que Deus está apontando como visão. Sim. E você está ali sendo um pioneiro para levantar Timóteos, não só dentro de ministérios, mas a sociedade local. Deixa uma mensagem para os Timóteos, não só da sua igreja, mas de todas as igrejas, meninos, jovens, adolescentes, pessoas que estão aí entrando no ministério, estão se lançando. O que você deixa para eles? Cara, o que eu deixo e aqui eu vou deixar, como diz, vou deixar na bucha. O que eu deixo permitam ser ministrados. Permitam que nós ministremos na vida de vocês como líderes. Porque assim como nós confiamos, Cristo confia, Cristo acredita no chamado de cada um. Nós fomos chamados para sermos, e essa palavra ela reverbera muito, nós fomos chamados para sermos relevantes. Você, Timóteo, é relevante na sociedade. O seu clã, o seu grupo, o seu ajuntamento, você pode conquistar gerações. Então, que essa geração, que esses Timóteo, eles possam ser relevantes, assim como o apóstolo Paulo falou com Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Né? O apóstolo Paulo trouxe importância para o ministério, para ouvir, para entender sobre aquilo que Deus chamou para que ele viesse a fazer. Você é importante. Então, permita com que nós, líderes, venhamos ministrar na vida de vocês. Sejam verdadeiros Timóteo nessa geração. Amém. Mano, sem palavras, que prazer te receber na minha casa, abrir as portas de casa para te receber esses dias. Que alegria, depois de muitos anos a gente se encontrar, como é bom ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quero honrar não só a sua vida, mas a vida do seu esposo, sua igreja local, dizendo, vocês emprestaram ele por uns dias aqui, nem estava no script, o podcast, esse momento, mas que alegria ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes a gente fica só nas redes sociais vendo de longe, e a gente já tem conversado há muito tempo, não, preciso dar um pulo aí, mano, preciso dar um pulo aí. Mas que alegria ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o quanto você se dispôs a viver no centro da vontade de Deus, e eu oro para que você viva ainda coisas muito maiores, não só no âmbito aqui natural das coisas, mas aquilo que Deus tem, uma nova revelação da palavra dele para sua vida, novos projetos, novas ideias, que você cada vez mais se torne um pastor que inspira por transpirar Cristo nas pessoas, viu? Amém. Mano, muito obrigado pela participação. E você, se você chegou até aqui, que alegria ter você assistindo esse podcast, aprendendo um pouco mais sobre um outro ministério local, conhecendo um pouco sobre a história do pastor Moisés. Vou te fazer um convite. Você vai se inscrever no nosso canal, você vai deixar seu like e você vai clicar no botão compartilhar. E você vai mandar esse vídeo, esse podcast para futuros Timóteos, para líderes, para os pastores, para as pessoas que querem e anseiam por um projeto social na sua igreja local, querem ser relevantes na sua igreja local, porque eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus para inspirar essas pessoas a não ficar só no papel, mas ir para a prática. Deus abençoe, um forte abraço. Amém. Amém.